mensagem nessa noite é muito simples. Ela pode ser resumida num ponto apenas. O ponto é esse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Só tem uma coisa que nos é ensinada na Bíblia que coloca Deus contra o seu povo. Não é o pecado, mas o pecado oculto. O pecado não tratado, o pecado não resolvido, o pecado varrido para debaixo do tapete, o esqueleto escondido no armário. O segredo da igreja é Deus, somente Ele. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Se Deus for contra nós. Para falar a respeito desse tema, eu convido a sua atenção para a história conhecida de Acã, que está em Josué, no capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia, nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição prosseguir. Josué capítulo 7. Deixe-me lembrar a você o contexto dessa passagem. O livro de Josué nos relata como Deus, utilizando Josué, servo de Moisés, cumpriu ao seu povo as promessas referentes à posse da terra que ele havia jurado dar a Abraão, Isaque e Jacó. O livro de Josué é um livro de conquistas, é um livro de vitórias. Sob o comando de Josué, o povo chega às margens do rio, Deus abre o rio, o povo atravessa e se depara com a primeira grande cidade a ser conquistada, que era Jericó. Era uma cidade alta, uma cidade murada, fortemente armada, e o povo de Deus, o povo de Israel, tinha passado 40 anos no deserto, não tinham armamentos suficientes, não tinham tido treinamento militar. Eles contavam com Deus ao lado deles. O povo de Israel, com Deus, era mais poderoso do que a cidade de Jericó, completamente murada, armada até os dentes. Qual era o segredo do povo de Deus? A presença do Senhor com eles. Com a ajuda de Deus, eles derrubaram as muralhas e conquistaram um povo muito mais poderoso, militarmente falando, muito mais organizado e preparado para a batalha. Todavia, Deus disse o seguinte ao povo: vocês podem tomar de todos os despojos. Tudo que for valioso, todavia, é anátema, é condenado para o uso de vocês. Ouro, prata, pedras preciosas, tudo que for de valor é consagrado ao Senhor. Será para o tabernáculo, para o serviço de Deus. Vocês não podem tocar em absolutamente nada. Foi essa a ordem que Deus deu antes da conquista da cidade. O que é que aconteceu? A história nós conhecemos. O povo de Deus, pelo poder de Deus, derrubou as muralhas, conquistou a cidade. Estava tudo muito bem até que um soldado chamado Acã resolveu desobedecer a ordem de Deus. O capítulo 7 fala sobre isso. Ele está na Bíblia para nos ensinar que só tem uma coisa que coloca Deus contra o seu povo. E não são os nossos pecados. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O problema são os nossos pecados não tratados, os nossos pecados ocultos. Nós vamos dividir o capítulo 7 em 5 ou 6 partes, todas elas começando com a letra D, para facilitar a compreensão de vocês e a memorização. Do verso 1 nós temos a desobediência, do verso 2 até o verso 5, a derrota causada pela desobediência, do verso 6 até o verso 9, o desespero por causa da derrota, do verso 10 até o verso 15, a direção que Deus deu a Josué para resolver o problema, do verso 16 até o verso 22, a descoberta, e do verso 23 a 26, fim do capítulo, a disciplina de Deus. O nosso alvo é mostrar a seriedade dos nossos atos. O tema geral desse encontro é o retorno à cruz de Cristo.
Não é possível haver retorno sem que nós primeiro abordemos essa questão. Essa questão. Muito mais do que estratégia, recursos, capacidade, ministérios, poder público, visibilidade diante do grande público, a igreja precisa de Deus. Ela precisa que Deus esteja com ela, ao lado dela. E só tem uma coisa que coloca Deus contra nós: são os pecados não tratados, os pecados ocultos. É disso que eu quero falar nessa noite. Vamos começar então lendo o capítulo 7, a primeira parte, onde nós temos o registro da desobediência de Acã. Verso 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui nós percebemos alguns pontos que eu trago para a sua consideração. O primeiro deles é que Deus é um Deus que se ira. Deus é um Deus que se ira. A ira de Deus não é igual à raiva humana. A ira de Deus é a sua reação justa, a reação da sua natureza santa e justa contra a desobediência da sua criatura. Deus é Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de hoje. É o mesmo Deus, ele não mudou. Ele continua indignado com a iniquidade praticada pelo seu povo. Ele é amor, ele é misericórdia, mas a misericórdia e o amor de Deus não devem ser jogados contra a sua justiça e a sua santidade. Pois se ele é Deus, esses atributos existem nele de maneira equilibrada. Deus continua se indignando contra a iniquidade dos membros do seu povo. A ira de Deus se acendeu. Essa figura da ira acender-se é a figura de um fogo que queima, que arde. Tal era a intensidade da indignação de Deus contra o que aconteceu. Segunda coisa, não sei se vocês perceberam. Quem pecou foi um homem, mas o texto diz que Deus se indignou contra o povo todo. Pecaram, prevaricaram os filhos de Israel, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mas quem é que pecou? Acã, um membro. Aprenda aqui o seguinte, que não existe pecado particular. O meu pecado é o pecado de todos. O que você faz influencia a igreja toda. A Bíblia nos ensina que nós somos membros do mesmo corpo. Há várias metáforas na Bíblia que falam dessa unidade orgânica da igreja. Por exemplo, a Bíblia é comparada, a igreja é comparada a uma árvore, ela é comparada a um edifício, ela é comparada ao corpo humano. O que é que estas metáforas têm em comum? É que os membros estão todos ligados. Quando um sofre, os outros sofrem. Quando um é honrado, os demais são honrados. E quando um peca, Deus atribui a totalidade. Deus olha para a totalidade, porque um membro envolve toda a igreja, todo o povo de Deus nisso aí. Jonas que o diga. Foi Jonas que estava fugindo, mas Deus ia afundar o barco todo. A tempestade veio para cima do barco todo. Então não pense que o seu pecado, ele não influencia a vida da sua família, dos seus amigos e da sua igreja. Influencia sim, porque nós fazemos parte do mesmo corpo e do mesmo povo. A ira de Deus se acendeu contra o povo todo por causa do pecado de Acã. O pecado de Acã está aí no verso 1, foi que ele tomou das coisas condenadas. O que exatamente Acã fez? Nós lemos mais adiante no verso 21 desse capítulo, o próprio Acã declara o que ele fez. Ele disse: eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, são 2 quilos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, é meio quilo, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Aqui nessa confissão que mais adiante Acã vai fazer, nós temos uma fotografia ou uma radiografia da transgressão dele. Começou, como ele diz aqui, quando ele colocou os olhos onde não devia.
É a primeira coisa que ele diz. Eu vi. Eu vi. O pecado geralmente começa pelos olhos. Nós colocamos os nossos olhos naquilo que não é lícito. Nós olhamos para aquilo que é proibido. O pecado de Eva, como ela mesma diz, vendo, como diz o texto bíblico, vendo a mulher, que o fruto era agradável à vista, começa com os olhos. Colocou os olhos onde não devia, na mulher do próximo, no marido da próxima, numa coisa que não é sua, em pornografia, naquilo que não convém. Começa pelos olhos, como começou aqui com Acã. Eu olhei entre os despojos, aí vem a próxima parte. Depois do olhar, diz, cobicei-os. Por onde a cobiça entra? Ela entra exatamente pelos olhos. Você vê o que não deve e o próximo passo é você cobiçar aquilo que você não pode. Terceiro passo, ele diz aqui, tomei-os. Aquilo que é desejo vira ação. Ele tomou aquilo que não podia, que tinha visto e cobiçado, e aí vem a quarta fase, que é esconder o rastro. Ele escondeu, ele tinha consciência de que tinha feito uma coisa errada. E o que é pior, ele trouxe para dentro de casa. Ele trouxe para sua tenda, escondeu debaixo do pano da tenda, ali no seio da sua família, com a conivência ou não da sua mulher e dos seus filhos. Isso nós não temos certeza, mas de qualquer forma, ele trouxe para dentro da sua casa, para o meio do povo de Deus. É por isso que a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, por causa do pecado desse homem. Primeira coisa então que o texto nos fala é da desobediência. Segunda parte, a derrota. Veja o que diz a partir do verso 2. Josué não estava sabendo de nada. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, era a próxima cidade a ser conquistada, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e a outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como águia. Quando Deus era com Israel, Israel podia derrotar uma cidade do tamanho de Jericó, uma fortaleza armada. Sem Deus, Israel não conseguia derrotar nem a pequena cidade de Ai, porque o segredo do povo de Deus é a presença dele. Mas agora que o pecado havia sido cometido e ocultado no seio do povo de Deus, Deus não era mais com o seu povo. Você vê que a retirada da graça de Deus, a retirada do seu favor, a demonstração do seu desprazer com Israel, começa quando Josué, que era um homem experiente, ele faz uma avaliação errada da situação. Baseado na informação dos espias, ele considera que a cidade de Ai é um obstáculo menor e insignificante. Por isso ele manda uma força-tarefa reduzida. Ele menosprezou o inimigo. Isso já é sinal da falta da graça de Deus. Porque é Deus quem dá sabedoria aos líderes. É ele que dá inteligência. Ele que dá condição para o líder avaliar a situação e tomar as decisões corretas. Agora, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, Josué se torna arrogante, no sentido de que ele acha, não, esse inimigo é desprezível, é mínimo, é fraco, e nós vamos tomá-lo de assalto apenas com um punhado de soldados. Ele calculou mal. Próximo passo, manda aquela força-tarefa. E aqueles soldados autoconfiantes, porque tinham destruído uma cidade muito maior poucos dias antes, são surpreendidos com a valentia dos soldados de Ai, que os colocam para correr, matam 36, eles vêm correndo ladeira abaixo. Ai ficava a 24 quilômetros do arraial de Israel, montanha acima. Eles vêm descendo pelas pedreiras, fugindo, 36 morrendo, e diz aqui que o povo, verso 5, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A derrota
que se segue a desobediência. Deus tinha um pacto com a nação de Israel, que é a mesma aliança que Ele tem conosco. Essa aliança funciona mais ou menos assim. A bênção é decorrente da obediência. A maldição é decorrente da desobediência. Se vocês me obedecerem e andares nos meus caminhos, eu os abençoarei. Mas se vocês quebrarem a minha aliança, se vocês desprezarem os meus mandamentos, se vocês fizerem o que é errado aos meus olhos, eu mesmo serei o primeiro a castigá-los. Essa era a aliança que Deus tinha com a nação de Israel. Essa aliança, ela continua em vigor com a igreja de Deus, mediada por Jesus Cristo. Ela continua em vigor nos nossos dias. Nós continuamos como povo de Deus nas mesmas circunstâncias. A nova aliança em Cristo Jesus não eliminou esse princípio, de que se nós andarmos nos caminhos de Deus, nós teremos a sua bênção aqui nesse mundo. E se nós o desobedecermos, virarmos as costas para os seus mandamentos, nós estamos certos de que a sua disciplina virá sobre nós, como ele nos diz abundantemente no Novo Testamento. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz o autor da carta aos Hebreus. A derrota veio em seguida a desobediência. E com a derrota o desespero. Veja o que é que faz Josué a partir do verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aqui Josué entrou em desespero. Ele não estava compreendendo mais porque é que Deus não estava com o povo. Porque que Deus não estava mais com eles. Deus tinha feito grandes e maravilhosas promessas de vitória na terra, de conquista dos inimigos. Mas agora eles estavam sofrendo derrota. Qual era a causa? Josué não sabia. E ele fez o que todo líder tem que fazer no momento desse. Como ele fez o que cada um de nós tem que fazer no momento desse. Ele se ajoelhou diante de Deus, ele se quebrantou diante de Deus, ele clamou a Deus e disse: Deus, eu não estou entendendo. E Josué aqui argumentou com Deus, usando o único argumento que prevalece com Deus. Sabe qual é o único argumento que prevalece com Deus? É quando nós argumentamos em prol da glória dele. Foi isso que Josué fez aqui. Ele conhecia Deus e disse: Deus, é o seguinte, se nós perdermos essa guerra, é o teu nome que vai sofrer. Porque os inimigos vão dizer: esse Deus tirou um povo lá do Egito, mas não teve poder para lhe dar essa terra, para cumprir as promessas. Senhor, o que está em jogo é o teu nome, é a tua glória. Josué sabia orar, ele sabia que esse argumento prevalece contra Deus, porque tem uma coisa que Deus zela acima de qualquer outra coisa, que é a glória do seu nome. É a glória do seu nome. E Josué apela a Deus exatamente nesse sentido. É o teu nome que está em jogo se nós formos destruídos. A desobediência trouxe a derrota, que trouxe o desespero. Diante de Deus, em lágrimas, Josué orando e clamando a Deus pela glória de Deus. E agora vem a direção. Apesar da sua ira contra o seu povo, Deus não o abandonou. Deus não se calou. Deus não ficou distante nem virou as costas. Por causa da sua aliança com o seu povo, do seu amor em Cristo Jesus, Deus ouviu a oração de Josué e respondeu a Josué, dando a seguinte direção a partir do verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada.
Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. E aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Aqui está a direção que Deus deu a Josué. A primeira coisa que me impressiona no texto é que Deus chegou para Josué e disse o seguinte: pode parar de orar. Pode parar de orar. A Bíblia toda, o tempo todo, está mandando o crente orar. No Antigo Testamento e do Novo, não é isso? Várias e várias passagens Deus nos exorta a buscarmos a sua presença em oração, orai sem cessar. Fala que em todo tempo, de toda maneira, de todas as formas nós estejamos orando. Essa é uma das poucas vezes em que Deus chega para alguém que está orando e diz assim: pode parar. Pode parar de orar. Por que você está prostrado aí orando? Levanta, não é hora de orar. Tem que resolver o problema do pecado. Tem que resolver. Oração não substitui arrependimento, mudança de vida e consertar o que você fez errado. Pode parar. Tem que resolver o problema do pecado. Levanta. Por que você está prostrado? Temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Não foi o próprio Jesus que disse uma vez que se a gente chegar na casa de Deus trazendo uma oferta, e se a gente lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra nós, nós deixemos ali no culto a nossa oferta sem fazê-la, vamos nos reconciliar primeiro com o nosso irmão, e depois nós voltamos e fazemos a oferta. O próprio Jesus confirma isso aqui, para vocês não pensarem que isso aqui é uma coisa de Velho Testamento. É o mesmo princípio na Bíblia toda. Orar, vir para o culto, trazer ofertas, estas coisas não substituem o arrependimento, a mudança de vida, a restituição e colocar em ordem aquilo em que você errou e desobedeceu diante de Deus. Levanta-te. Não é hora de orar, Josué. É hora de agir. E Deus então dá direção. Note que ele diz o que o início do texto diz. Ele diz no verso 11, Israel pecou, um homem só. Mas agora Deus diz, Israel pecou, violaram a minha aliança. Tinha sido um, mas Deus trata no plural. Verso 12, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir. Ainda no verso 12, Israel se fez condenado. O pecado de um afetou a comunidade toda. Atingiu o povo todo. Deus responsabilizou o povo todo por causa do pecado de Acã. Outra coisa a se notar aqui, 3 vezes Deus diz, quebraram a minha aliança. Deus tem uma aliança conosco. Eu sei que hoje em dia, quando o pessoal canta a respeito da aliança, é geralmente para cobrar de Deus a bênção. Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, portanto o Senhor me dá a bênção, que eu tenho direito. Só que a aliança, ela não incluía promessas somente, mas incluía responsabilidades, o dever do povo. O dever do povo de Deus. Porque numa aliança sempre tem as condições das duas partes. Uma aliança é um acordo entre duas partes. A parte de Deus é nos abençoar, sem dúvida. Podemos chegar para ele e dizer, Senhor, tu tens uma aliança comigo, eu quero me abençoar. Mas a resposta de Deus é que a aliança é bilateral. Você tem deveres para comigo, você tem responsabilidades para comigo. E qual é a sua parte? É andar nos meus caminhos, temer o meu nome, fazer o que é reto diante dos meus olhos, glorificar o meu nome no meio dos gentios. Essa é a nossa parte da aliança. Por isso Deus está dizendo aqui o tempo todo, eles quebraram a minha aliança. Todo pecado é uma quebra da aliança. Você tem uma aliança com Deus. Quando você foi batizado, você fez uma aliança com Deus, não fez? Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e diante do povo todo. Você prometeu, declarou que era de Jesus. Ali aquela aliança foi selada, consumada publicamente
porque no seu coração você já cria em Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos uma aliança com Deus que inclui não somente pedir bênção, mas inclui obediência também. E quando nós desobedecemos a aliança, Deus fala da quebra da aliança. E Deus agora dá a direção. Ele diz: Josué, eu vou te revelar o que aconteceu. Roubaram, dissimularam e esconderam. Tocaram nas coisas proibidas. E enquanto você não resolver isso, verso 12, que é o verso central do capítulo 7, enquanto você não resolver isso, eu não serei mais com vocês. Vocês não poderão resistir diante dos seus inimigos. Vocês têm que tirar a coisa roubada do meio de vocês. Aí Deus dá uma direção, no mínimo curiosa. Ele diz: se disponha, santifique o povo para amanhã, e amanhã você vai fazer o seguinte: você vai tirar sortes. Era a maneira como no Antigo Testamento, algumas vezes Deus manifestava a sua vontade. Esse método não é mais empregado no Novo Testamento, depois da vinda do Espírito Santo. Deus disse: eu vou mostrar a minha vontade através de sortes. Primeiro eu vou escolher das 12 tribos uma tribo. Dessa tribo eu vou escolher uma família. E dessa família eu vou trazer um homem. E esse homem que eu indicar, é ele o responsável pelo que aconteceu, e ele terá que ser disciplinado. Gente, Deus não podia simplesmente ter dito para Moisés: Moisés, quem fez isso foi Acã. Será que Deus não sabia? É claro que Deus sabia. Por que é que ele não disse o nome de Acã? Eu tenho para mim pelo menos duas razões. A primeira é que Deus queria dar a Acã a oportunidade de voluntariamente se apresentar e dizer: eu sou o responsável pelo que está acontecendo. Eu pequei contra Deus, desobedeci a Deus, dissimulei, escondi. Eu sou aquele que violou a lei de Deus. É tão bom quando o crente, movido pela sua própria consciência, voluntariamente, ele se apresenta, pede perdão a Deus, assume a responsabilidade sem colocar a culpa em ninguém. Quando ele faz isso voluntariamente. Na minha experiência como pastor, eu já vi infelizmente o contrário acontecer. A pessoa negando, e de repente a mulher pega a prova do adultério e aí a conversa muda, né? Ah, pastor, eu estou arrependido, eu amo a minha esposa, eu fiz isso no momento de fraqueza, mas eu estou arrependido. A pergunta é: se não tivesse sido apanhado, teria confessado? Muita gente só confessa porque foi apanhado com a boca na botija, porque foi apanhado no flagra, aí ele confessa. Mas se ele não for identificado, será que ele vem voluntariamente pedir perdão, se arrepender, consertar a vida, colocar em ordem? É muito raro ver isso, infelizmente, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Então eu penso em primeiro lugar que Deus queria dar uma oportunidade a Acã, daquele dia para o outro, para que ele voluntariamente aparecesse. Mas eu penso também num segundo efeito com essa estratégia de Deus, parecida com aquela que Jesus fez na noite em que foi traído. Ele estava sentado à mesa com os discípulos, sabia da traição, e ele disse numa certa altura: um de vocês haverá de me trair. O que é que todos eles fizeram? Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, porventura sou eu? O medo diante da possibilidade de pecar levou Pedro, Tiago, João, Mateus, todos eles a chegar diante de Jesus dizendo: Senhor, será que sou eu? Tenha misericórdia, eu não quero fazer um negócio desse. Eu acho que Deus está querendo aqui o mesmo efeito. Quando ele não diz o nome da pessoa, mas diz que vai achar a pessoa e que vai seguir essa metodologia, no dia seguinte, eu acho que Deus queria que naquela noite as famílias de Israel se juntassem nas suas tendas, ao redor das fogueiras, e o pai reunisse a família e perguntasse aos filhos: é um de vocês? É um de nós? Será que entre nós há alguém que ofendeu o Senhor? Aquela foi uma das noites mais importantes para Israel, de quebrantamento, de análise da vida, um levantamento dos atos, de se humilhar diante de Deus, e cada um deles perguntando: Senhor, porventura sou eu a causa da derrota, do desespero do povo de Deus? Eu acho que foi por isso que Deus não disse o nome de Acã, porque ele queria que cada um se colocasse exatamente naquele lugar.
E eu penso que Deus continua sempre a fazer a mesma coisa, hoje à noite, por exemplo. Quando Ele nos envia a sua palavra, quando Ele nos ensina pela exposição bíblica quem Ele é e como Ele age, os termos da sua aliança. Ele está querendo exatamente isso, que em mim e em vocês haja esse sentimento. Será que com a minha conduta, será que com os erros que eu tenho ocultado, as coisas que eu tenho feito às escondidas, a minha vida hipócrita, de fato eu não estou sendo causa de tropeço para o povo de Deus? É isso que Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós nos analisemos. Ele quer que nós nos examinemos. Foi essa a direção que Ele deu. Primeiro, desobediência, que trouxe a derrota, que trouxe desespero. Mas a oração de Josué trouxe direção. E agora vem a descoberta, quando Josué faz o que Deus disse a partir do verso 16. Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Aqui nós temos o relato de como Deus cumpriu a promessa de identificar aquele que era a causa da derrota do seu povo. Eu imagino a angústia de Acã, não é? Ele talvez pensando lá, ele não se denunciou. Ele passou a noite, quem sabe, dizendo assim: isso é conversa de Josué. Deus não disse a ele coisa nenhuma, ninguém sabe o que eu fiz, isso não vai acontecer. Não. Deus não vai levar isso em conta, né? Deus vai relevar o que eu fiz. Tem gente pior do que eu. E a minha mulher precisava de uma roupa mais bonita, os meus filhos precisavam ir para uma escola melhor. Deus sabe que foi por necessidade que eu fiz aquilo, Ele não vai levar em conta isso aí. Eu não sei que raciocínio Acã usou, mas o certo é que ele não levou a sério. E o resultado é que Deus foi, etapa por etapa, até que a forca se fechou no pescoço de Acã. E Josué chega para ele. E Acã faz uma confissão. Apanhado é verdade. Provavelmente não teria feito se Deus não tivesse identificado. Mas até aqui eu vejo a misericórdia de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Se você está fazendo o que não deve, minha irmã, pecando contra Deus, e você já consegue fazer isso por muito tempo e ninguém sabe, isso não é uma prova de que Deus lhe ama, não. Porque se Deus lhe ama, o que Ele vai fazer é que a sua hipocrisia seja desmascarada, que o seu pecado venha às claras, para que ele seja tratado, você seja perdoado, perdoada, restaurado e tenha uma vida santa e reta. O fato de que você consegue viver no pecado oculto, sem que ninguém saiba, não é uma prova de que Deus não se preocupa, que Ele vai passar pano quente ou fazer vista grossa, porque Ele vê em você uma pessoa especial, de maneira nenhuma. Porque a Bíblia, Deus diz que Deus ama aquele a quem Ele disciplina. A prova do amor de Deus não é Ele deixar você fazer o que você quer, mas Ele lhe corrigir, chamar a sua atenção, trazer você ao arrependimento e mudar a sua vida. Essa é que é a prova do amor de Deus. Amém? A confissão de Acã é uma confissão que eu acredito foi verdadeira. Porque as palavras que são ditas aqui, veja o que é uma confissão verdadeira. Pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Eu já vi muita confissão. E tem uma coisa numa confissão que de cara já me diz que não é verdadeira. É quando a pessoa diz assim: de fato eu pequei, mas... E depois do mais vem frases do tipo:
Tem gente que faz pior do que eu. Eu fiz isso porque a minha mulher não me dava carinho, por isso eu pulei a cerca. Eu fiz isso porque tal e tal. Aquele mas na confissão nos mostra de que não há um arrependimento completo e verdadeiro. Porque quando a pessoa de fato está arrependida, ela diz como Acã: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Não colocou a culpa em ninguém. E deu os detalhes: fiz assim, assim, assim e assim. Pequei contra Deus. Esse é o tipo de confissão que Deus quer arrancar da sua vida e da minha, quando nós o desobedecemos e fazemos o que é errado. Eu só vejo graça e misericórdia até agora na vida de Acã. Pode parecer dureza da parte de Deus, mas tudo isso aconteceu para arrancar da boca do renitente Acã essa declaração: pequei contra Deus. Em hebraico, essa frase, essa declaração é igual àquela declaração que Davi fez quando o profeta Natã foi repreendê-lo pelo seu adultério com Batseba e pela morte de Urias, o marido dela. Natã contou aquela parábola do rico que tomou a ovelha do pobre. Davi ficou indignado e disse que aquele homem tinha que pagar por aquilo. Natã colocou o dedo no nariz de Davi e disse: tu és o homem. E o que é que Davi disse? Pequei contra o Senhor. A mesma expressão em hebraico que você encontra aqui na confissão de Acã. E Natã disse a Davi: o Senhor também te perdoou, não morrerás. Davi foi perdoado. Eu não quero duvidar que Acã foi perdoado e que essa confissão é sincera. Foi arrancada a força, é verdade. Mas antes assim do que confissão nenhuma, antes assim do que viver com pecado oculto, uma vida dupla, pecados escondidos, varridos para debaixo do tapete, esqueletos nos armários. Verso 23, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-os ao vale de Acor. A palavra Acor em hebraico significa desgraça. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. A desobediência trouxe a derrota, que trouxe o desespero, que trouxe pela oração a direção, a descoberta e finalmente a disciplina. Alguém pode perguntar por que é que Acã teve que passar por tudo isso, mesmo depois que ele confessou. A verdade é a seguinte: é que determinados pecados colocam o nome de Deus em jogo, mancham o nome do Evangelho e sujam a fama da igreja. E mesmo que Deus nos perdoe, a disciplina é necessária para Deus deixar claro que Ele não concorda com aquilo que aconteceu. É o caso de Davi, que eu já mencionei há pouco. Ele se arrependeu do adultério e se arrependeu do assassinato que ele cometeu. Mas Deus lhe impôs um castigo, uma disciplina, que o filho daquela união morresse. E ele viu o seu filho morrer como disciplina de Deus por causa do pecado. O fato de que Deus nos perdoa não quer dizer que Ele não nos disciplina. Porque dependendo da nossa iniquidade, é preciso que Deus deixe claro ao mundo e à igreja que Ele não concorda com aquilo que foi feito. Ele pode nos perdoar, mas Ele faz com que nós arquemos com a consequência daquilo que nós fizemos. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse conceito e pensa que perdão é igual a isenção. Não é. Deus nos perdoa no sentido de que Ele não vai nos lançar no fogo eterno, não vai nos condenar à perdição eterna por causa da morte de Cristo na cruz, mas porque Ele nos ama, para que você não faça de novo, para que a igreja veja e tema. Ele impõe a disciplina sobre nós. E está faltando disciplina na igreja evangélica brasileira. O que acontece é
que essa palavra é desconhecida em muito lugar. Os crentes fazem o que querem, cometem escândalos, líderes cometem escândalos, vão para a mídia e não acontece absolutamente nada. Eles continuam como se tudo fosse igual ao que era antes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Ele for contra nós por causa dos nossos pecados não tratados, dos nossos pecados não resolvidos? Às vezes o crente olha assim e diz, isso é obra do inimigo, está dando tudo errado, isso é obra do inimigo. Olhe de novo, às vezes não é o inimigo, às vezes é o próprio Deus, colocando a sua mão para corrigir o seu filho, para chamar a sua atenção e para dizer, presta atenção, eu amo você, mas você tem uma aliança comigo. E você tem que cumprir os termos da aliança. Cumprir os termos da aliança. Nós nos acostumamos a pensar no meio evangélico que tudo que acontece de contrário em nossa vida é obra do diabo. Não é isso que a Bíblia ensina. Acabamos de ver isso aqui. Às vezes o próprio Deus estende a sua mão contra nós, não para nos destruir, mas para nos disciplinar, nos corrigir, porque Ele nos ama e Ele ama o seu nome e Ele ama a sua igreja. E Ele precisa deixar claro para o mundo que Ele não concorda com o pecado, inclusive dos seus filhos e da sua igreja. Por isso Acã teve que passar o que passou. Pode parecer radical, não é? Eles foram apedrejados, foram queimados, a família toda. Veja como o pecado de um homem impactou a sua própria família. E Deus mandou que levantasse um monte de pedras. Por que Deus mandou levantar um monte de pedras em cima da sepultura de Acã e de sua família? Eu acho que sei por que é. Algumas décadas depois, um pai israelita iria passar por ali levando o filho pelo braço, e o filho ia olhar assim e dizer, ó papai, essas pedras aqui, o que é que elas significam? E o pai israelita colocaria a criança no colo e diria, meu filho, essas pedras estão aqui para nos ensinar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, nós estamos perdidos. E só tem uma coisa que Deus abomina, que é o pecado oculto e não tratado. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça por causa do sangue de Cristo. Meu filho, tema a Deus, ande nos seus caminhos. Faça a sua vontade, estas pedras estão aí para mostrar como Deus leva a sério a questão do pecado. Se vocês forem nessa viagem para Israel em outubro, e eu espero que vocês vão procurar em todo canto, e vocês não vão achar esse monte de pedras. Ninguém sabe mais onde está. O tempo já levou, a erosão já acabou com elas, mas nós não precisamos delas. Sabe por quê? Porque a história está gravada aqui. Aqui na Bíblia. Foi registrada na Bíblia, sabe para quê? Para que hoje à noite nós possamos lembrá-la e lembrar esse princípio, para que você possa pegar essa história e contar aos seus filhos, contar à sua família e dizer, temamos a Deus, nosso Pai, nosso Redentor, com quem nós temos uma aliança em Cristo Jesus, nosso Salvador, porque a graça não é uma graça barata, que permite que eu viva na iniquidade, na vida dupla e na hipocrisia. Mas a graça me foi dada para que, renegando as paixões mundanas, eu viva de maneira santa nesse mundo, glorificando a Deus. É para isso que isso está registrado aqui na Bíblia. Amém? Estou terminando. Voltando ao ponto inicial, eu disse que minha mensagem tinha só um ponto, e o ponto é esse. Espero que tenha ficado claro. O tema do nosso encontro é retorno ao Evangelho da cruz. Não poderá haver retorno se nós não tratarmos dessa questão. E eu queria que você, meu irmão, minha irmã, quem quer que você seja, pastor, líder, obreiro, não importa em que situação Deus o colocou. Eu queria que você nessa noite se perguntasse por que é que Deus lhe trouxe aqui. Com que objetivo Ele permitiu que você ouvisse essa palavra? Não será que esse é o momento em que você tem que, diante de Deus, assumir o que você vem fazendo, aquilo que você vem escondendo e tomar uma decisão de dizer, Deus, não importam as consequências,
Não importa a quem eu tenha de pedir perdão. Não importa que as pessoas vão olhar para mim. Eu posso até ser disciplinado. Mas tem uma coisa que eu valorizo mais do que o meu nome e a minha reputação, que é a tua glória e o bem da tua igreja. E se você nessa noite, querido irmão, querida irmã, foi conscientizado pelo Espírito de Deus que há coisas na sua vida que você vem fazendo ocultamente, desobedecendo a Deus, fazendo o que não deve. Nessa noite eu queria convidá-lo a chegar-se a Deus em arrependimento profundo, dizendo: pequei contra o Senhor e fiz assim, assim e assim. E eu lhe garanto, com base nas promessas da Escritura, que o Deus de Israel, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda misericórdia, terá compaixão de você. Pode ser que Ele vá lhe pedir uma milha a mais, que você assuma a responsabilidade do que você está fazendo, mas ainda que Ele faça isso, Ele fará isso para o seu bem. Se você tiver que ser disciplinado, corrigido, exposto, humilhe-se diante de Deus, porque Ele vai com você no vale da sombra da morte. Ele vai tomar a sua mão, vai transformar a sua vergonha em glória, e Ele vai abençoar a sua vida. Mas pecado oculto entristece o Espírito de Deus, e é a causa da derrota sua e da igreja e do povo de Deus. Que nessa noite nós nos cheguemos a Ele arrependidos de verdade e dispostos a mudar a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti como o povo de Israel naquela noite, perguntando em nossos corações: Senhor, em que é que eu tenho Te ofendido? Em que entristeci o Teu Espírito Santo? Senhor, se há alguém aqui que tem feito o que não devia, cobiçado com os olhos aquilo que não deve, estendido a mão para a mulher do seu próximo, o marido da próxima, as coisas do próximo, aquilo que não lhe pertence, colocado os olhos em pornografia, revistas eróticas, escutando o que não deve, com amigos, ó Deus, fazendo o que não deve. Senhor, chama nessa noite em misericórdia, dá verdadeiro arrependimento. Se tem alguém do teu povo que tem quebrado a aliança em oculto, ó Deus, mostra o teu favor, trazendo isso claramente à vida daquela pessoa, que ela possa de fato se arrepender, confessar os pecados e se humilhar diante de Ti, para que o Senhor nos abençoe, para que a ira do Senhor não se acenda mais contra nós, para que nós nos levantemos como uma grande nação nesse país, para anunciar o Evangelho de Cristo com autoridade, porque onde não há santidade, não há autoridade espiritual, ó Deus, somente barulho, confusão. Mas nós queremos o poder do Espírito Santo. É por isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.